Alô pessoal, mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar de Flamengo, que tem o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca nesse domingão no Maracanã, jogo 8h30 da noite. Vamos trazer o provável time do Flamengo. Será que ele vai botar o time todo reserva? A gente vai trazer aqui o provável, também a parcial de ingressos para esse jogo, Flamengo e Madureira, e para o outro jogo da outra semifinal, Vasco e Fluminense, que será disputado no Newton Santos. E aí a gente vai mostrar para vocês que o baixo público no jogo do Flamengo também está acontecendo no outro duelo, mostrando que tem muito mais a ver sobre o Campeonato Carioca que propriamente sobre a torcida do Flamengo, embora o horário seja ingrato, de 8h30 da noite. E a gente vai falar aqui o provável time, já disse para vocês. Tem também, galera, novamente estão dizendo que o Flamengo está perto de contratar o volante Danilo do Botafogo. E eu apurei diretamente com o principal empresário do jogador e a gente vai trazer a resposta. Será que tem chance? Vou ler a notícia e vou trazer a apuração junto aos empresários do atleta. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora na KTO. E por falar em KTO, galera, eu vi uma matéria da revista Veja aqui bem interessante, porque vocês sabem que estão começando a levantar a bandeira de proibição de patrocínio de casa de aposta, as famosas bets, no futebol brasileiro, e isso pode gerar um prejuízo, segundo a revista Veja, de 842 milhões de reais aos clubes. Os mais afetados seriam Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Claro, são os times aí com maiores torcidas. Esses times têm grandes contratos com empresas desse ramo. Hoje, 60% dos times da Série A têm patrocínio de empresas do setor de betting. Bom, queria a opinião de vocês, o que vocês acham? Eu, obviamente, não sou contra, muito pelo contrário, tanto é que eu faço divulgação de uma bet aqui, que no caso é a KTO, que na minha concepção é a mais confiável nesse momento e a que melhor oferece as odds para vocês. Vamos agora falar da parcial de ingressos dos dois jogos da semifinal do Campeonato Carioca. Vasco e Fluminense, Flamengo e Madureira. Vasco e Fluminense no Newton Santos nesse domingo, 6 horas da noite. Um pouco mais de 10 mil ingressos vendidos, um fiasco. Flamengo e Madureira, um pouco mais de 25 mil ingressos vendidos, um fiasco. E para ser sincero, gente, eu esperava que a venda para o jogo do Flamengo seria ainda pior, que a procura seria muito menor. Por quê? Vamos lá. Primeiro, é o jogo de ida do Campeonato Carioca, da semifinal do Campeonato Carioca. Ida. Ainda tem o jogo da volta. É o jogo que não vai decidir nada hoje, embora o Flamengo possa encaminhar a classificação até mesmo goleando o Madureira, o que não seria nenhum absurdo. O momento do Flamengo não é nada bom dentro de campo, pelo contrário, Felipe Luiz está passando por uma turbulência aí no comando do Flamengo. Horário super ingrato, 8h30 da noite. Quinta-feira o Flamengo tem uma Recopa Sul-Americana e, obviamente, vários torcedores estão pensando em gastar dinheiro na quinta-feira, ao invés de gastar dinheiro hoje, domingo, com Flamengo e Madureira. Então, gente, o cenário não é nada agradável e nada motivador para o torcedor rubro-negro comparecer. E mesmo assim, estamos falando de um jogo que pode dar 30 mil pessoas no Maracanã. Eu, particularmente, não esperava isso tudo, sendo muito sincero. E vocês não sabem, mas o Flamengo pode chegar à 8ª final consecutiva do Campeonato Carioca. Isso mostra a hegemonia do Flamengo no futebol carioca. E pode chegar também ao 7º tricampeonato da sua história. Se o Flamengo for campeão carioca esse ano, será o carioca de número 40 da sua história e o 7º tricampeonato. Eu vou ser muito sincero, para mim, o Campeonato Carioca não tem que ser parâmetro para avaliação de trabalho, de treinador, enfim, de clube, mas é óbvio que é sempre importante ganhar. Já que está na semifinal contra o Madureira, passa do Madureira, vê quem vai chegar à final entre Vasco e Fluminense e vai para cima, Flamengo. Tem que ganhar. Nunca é demais conquistar um título e gritar é campeão. E para o jogo de hoje, Felipe Luiz vai fazer aquilo que muita gente já imaginava. Vai rodar o elenco, vai rodar o time. O André, por exemplo, no gol, tá certo, tá confirmado, ele será o goleiro do Flamengo nesse domingão. E o provável time do Flamengo tem André, Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Pulgar, Paquetá, Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro.
Gente, se esse time entrar em campo e se esse time não fizer uma boa partida contra o Madureira, de verdade, aí é para o torcedor reclamar e muito. E com todo respeito ao Madureira, um time que está na semifinal do Campeonato Carioca com todos os seus méritos. Mas, gente, é o Madureira. Olha esse time, eu vou repetir esse time, tá? André, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Pulgar, mesmo que ele coloque o Everton Araújo, que eu acho que eles deveriam fazer. O Everton Araújo não pode ficar muito tempo sem entrar em campo, senão perde ritmo de jogo. Paquetá, Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Gente, assim, esse time tem a obrigação de vencer o Madureira e bem. Não é só vencer, não é só 1-0, vencer bem. Eu tenho essa visão. Para finalizar o nosso vídeo, galera, novamente estão dizendo que o Danilo pode pintar no Flamengo, volante do Botafogo, que eu gosto bastante, baita jogador. E tem um perfil aqui no Twitter que ele postou assim: Danilo pode ser reforço do Flamengo nos próximos dias. O perfil é o canto das transferências, ou seja, o cara fica falando de transferência. O negócio pode rondar os 18 milhões de euros fixo, mais 2 milhões em objetivos, que no caso seriam metas, com contrato válido até junho de 2029. O relógio está a contar. Gente, não sei se é um perfil querendo chamar atenção, mas deu a notícia. Eu, no meu papel como jornalista, eu sou obrigado a apurar. Mandei essa publicação para o principal empresário do Danilo, que é o Juliano Bertolucci, e a resposta simplesmente foi: Vene, esquece. Ponto. Não tem nada. Não tem nenhuma negociação em andamento, não tem nada. E eu estou postando, falando sobre isso, porque eu recebo uma enxurrada de mensagem de torcedores do Flamengo e também torcedores do Botafogo, que confiam no meu trabalho e nas minhas apurações. Então, eu, no meu papel como jornalista, não é que eu quero desmentir o perfil, só estou trazendo aquilo que eu apurei. E eu sempre falo isso aqui: eu sou responsável por aquilo que eu apuro. Eu poderia muito bem sentar na frente do computador e ficar pegando essas notícias que todo mundo posta e ficar aqui divulgando: ó, Danilo não está perto do Flamengo, sendo que isso não é verdade. E aí seria uma injustiça da minha parte. Eu estaria, entre aspas, ganhando dinheiro em cima de mentira. E eu não gosto disso. Ah, o Danilo pode reforçar o Flamengo. Gente, o Juliano Bertolucci, principal empresário dele, falou: esquece. Inclusive, uma pessoa da diretoria do Botafogo respondeu também: não procede. Então, gente, trazendo aquilo, repito, que eu apuro, não tem negociação em andamento, não procede que o Flamengo está contratando o Danilo. E eu vou ser muito sincero, acharia muito estranho se o Botafogo fizesse uma negociação com o Flamengo desse jeito. O Danilo é um baita jogador, baita jogador. Queria muito no Flamengo? Queria, mas acho muito difícil o Botafogo negociar o Danilo, até porque recentemente o técnico do Botafogo reclamou de saídas. Disse: ó, não pode sair mais ninguém. Eles até contrataram o Edenilson aí para essa posição, uma reposição de elenco. Enfim, inclusive o Botafogo está até disputando a Taça Rio e ontem venceu o Boa Vista. Então, você que estava aí na esperança de ver o Danilo com a camisa do Flamengo, e eu repito, queria muito essa contratação, não procede, não tem nenhuma negociação em andamento. Valeu, galera, tamo junto, bom jogo, vou arriscar um placar aí, 3-0 Flamengo. Valeu, tamo junto e fui! Alô pessoal, mais um vídeo no canal com informações do Flamengo, que acabou há pouco a preparação para pegar o Madureira. O jogo será realizado nesse domingo no Maracanã, às 8h30 da noite. Pois é, horário péssimo, fazendo com que o público seja baixo. A gente vai trazer aqui a parcial de ingressos vendidos e muita gente vai se assustar com o número vendidos até o momento. Se fosse em outro momento, outra oportunidade, arriscaria dizer que os ingressos estariam esgotados. Mas dessa vez vai sobrar ingresso, a gente vai trazer a parcial. Tem também, olha, bastidores lá no Ninho do Urubu. Tô vendo muita gente aí dizer que o clima tá horrível. A gente vai trazer informação sobre os bastidores lá no Ninho do Urubu. Só vou dar um spoilerzinho para vocês. Teve reunião, tá? E tem também a ideia da comissão técnica para montar a equipe para o jogo desse domingo contra o Madureira, pensando, obviamente,
no duelo de quinta com o Lanús, que vale taça, vale troféu da Recopa Sul-Americana. No último vídeo eu falei sobre a defesa do Flamengo, o setor defensivo do Flamengo, como tem sido fácil fazer gol no Flamengo. E o Jornal Lance trouxe uns números aqui bem interessantes, infelizmente, para o lado negativo do Flamengo. Defesa do Flamengo é a mais vazada entre os times da Série A em 2026. O rubro-negro sofreu 17 gols em 12 jogos, uma média de 1,4 gols sofrido por jogo. O único jogo em que o Fla não sofreu gol no ano foi na vitória por 1-0 sobre o Vasco. Inclusive, eu acho que isso aí fala muito mais sobre o momento do Vasco que propriamente pelo momento do Flamengo. Defesas mais vazadas da Série A em 2026 até o momento. Flamengo, 17 gols. Cruzeiro, 15 gols. E aí, logo depois, Grêmio, São Paulo, Santos, Curitiba, Atlético Mineiro e Botafogo com 13 gols sofridos. Gente, é uma vergonha o Flamengo sofrer 17 gols nesse início de temporada. Ah, mas teve jogo com a garotada. Vergonha. Vergonha, porque a garotada enfrentou times do Campeonato Carioca que, assim, com todo respeito, não estariam disputando nem em Série C direito. Então, pessoal, temos que criticar, sim, porque o início não é nada bom. Agora, eu sou totalmente contra essa ideia, Felipe Luiz Pardal, Felipe Luiz tem que ir embora. Não, isso eu não acho, não. Ele tem que ser cobrado. Totalmente diferente de pedir a saída do treinador. Isso aí eu não concordo. Eu sei que domingo tem a semifinal do Campeonato Carioca, mas a arbitragem da Recopa no jogo de quinta contra o Lanús já foi definida pela Conmebol, tá? Quem vai ser o dono do apito ali vai ser o uruguaio Gustavo Terreira. Pois é, ele vai ser o responsável pelo apito nesse duelo que vale taça, galera. Para quem não sabe, a Recopa Sul-Americana é um título importante, inclusive a Conmebol dá de premiação mais de 10 milhões de reais. Para ser mais exato, 1,8 milhão de dólares, que dá um pouco mais de 10 milhões de reais, e o vice fica com 900 mil dólares. Falando agora do duelo desse domingo com o Madureira, com todo respeito ao Madureira, o Flamengo tem obrigação, repito, o Flamengo tem obrigação de passar pelo Madureira, independentemente de qual seja o time. Eu já adianto, será um time reserva. Por exemplo, o goleiro André vai jogar, Felipe Luiz ele vai dar mais minutagem, mais rodagem, até porque a gente sabe que a pré-temporada, não só para o Flamengo, mas para todos os clubes do futebol brasileiro, não foi uma pré-temporada ideal, muito pelo contrário. Então, é o momento do Felipe Luiz, comissão técnica, departamento médico, administrar e fazer um planejamento para fazer esses atletas renderem da melhor maneira possível no aspecto físico. E para esse duelo, olha, procura baixíssima de ingressos, galera. Menos de 20 mil ingressos foram vendidos até o momento. Eu estou gravando esse vídeo aqui 1h da tarde, 12h52 para ser mais exato. Menos de 20 mil ingressos. Se fosse em outros momentos, vamos lá, se o momento do Flamengo tivesse bom, se o Campeonato Carioca fosse um torneio valorizado, se não fosse o Madureira, se fosse um clássico, ou se não tivesse o jogo de quinta-feira contra o Lanús, e para piorar, esse horário horrível que escolheram, e quando a gente fala escolheram, não é só a Ferg que escolhe, quem escolhe também é a empresa que vai transmitir o jogo. Isso é uma reunião que eles têm e eles batem o martelo, mas de fato, até aqui a procura é bem tímida pelos ingressos, menos de 20 mil. Eu acho que não vai dar nem 30 mil no Maracanã amanhã não, mas vamos ver. Espero que eu esteja errado, pelo menos 30 mil, tomara. Mas o horário realmente, domingo, 8h30 da noite. Flamengo jogando uma semifinal de Campeonato Carioca contra o Madureira. Jogo de ida, ainda tem um jogo da volta, que vai ser numa segunda-feira. Palmas para aqueles que vão, de verdade. Vamos lá, galera. Muita gente dizendo aí nas redes sociais que o clima lá no Flamengo não tá dos melhores, que o Danilo postou um vídeo porque o clima não tá bom com o Felipe Luiz. Gente, olha só, eu vou trazer informação daquilo que eu tenho de apuração e eu sou responsável, eu sempre falo isso aqui, pela minha apuração. O clima não tá ruim, pelo contrário, os jogadores adoram o Felipe Luiz, os jogadores gostam do trabalho do Felipe Luiz, os jogadores entendem que a metodologia de trabalho do Felipe Luiz é uma metodologia muito boa, tanto é que teve sucesso na temporada passada. Um ou outro pode ficar descontente por não estar jogando muito? Sim.
O Luiz Araújo é um. Isso aí é nítido. É um jogador que gostaria de ter mais oportunidades. Mas que bom que ele fique insatisfeito e não ter muitas oportunidades. Repito o que eu já falei em outros vídeos. Eu não suporto jogador acomodado. E o Luiz Araújo não tem um perfil de acomodado. Ele foi, inclusive, titular no último jogo contra o Lanús, que ninguém foi bem. Inclusive, ele acabou não indo bem, mas teve todo um contexto. Então, o clima lá, gente, não é ruim. Os jogadores não têm nada contra o Felipe Luiz. Hoje, inclusive, teve uma reunião do elenco, eles conversando sobre a temporada para tentar entender o que está acontecendo de errado. Enfim, uma reunião como qualquer outra que acontece na empresa que você trabalha. Vou dar um exemplo. Eu trabalho no SBT. Se a audiência começar a cair muito, a gente começar a entender que não estamos rendendo bem, a gente vai fazer uma reunião para tentar entender e buscar os motivos que estão fazendo a queda de rendimento do programa. No Flamengo aconteceu hoje, lá no Ninho do Urubu, a mesma coisa que acontece em qualquer outra empresa. Por que eu estou falando isso? Porque isso não significa crise, isso não significa que os jogadores estão revoltados, ai meu Deus, reunião, enfim, não, é uma troca de ideias para tentar buscar os motivos que estão fazendo a equipe não render nesse momento. Embora o Felipe Luiz seja o responsável por isso, para tentar fazer o time render, mas, obviamente, é sempre bom ouvir os atletas. E foi isso. Foi uma reunião como acontece em outros momentos, como já aconteceu no Flamengo, como acontece em outros clubes, e faz parte. Eles debateram e eles vão tentar buscar evoluir. E para o jogo desse domingo, repito o que eu já falei anteriormente, o Flamengo vai usar esse jogo para rodar o elenco. Goleiro André, time reserva. Inclusive, existe a chance do Lucas Paquetá ser preservado, ficar no banco de reservas. Inclusive, é um jogador que, desde quando foi contratado pelo Flamengo, ele entrou em campo todas as vezes. Contra o Corinthians, ele chegou no dia anterior, foi relacionado na Supercopa do Brasil, entrou no segundo tempo. De lá para cá, vem sendo titular. Inclusive, sobre o Lucas Paquetá, tem um bom debate, cara. Porque, assim, onde o Lucas Paquetá tem que ser escalado? Sobre o Jorginho, a gente vai trazer informações do time que vai pegar o Madureira no próximo vídeo, com mais precisão, mas o Jorginho não treinou no campo. Preocupa para quinta-feira contra o Lanús. Acho que a ausência do Jorginho está fazendo o Flamengo ter muitas dificuldades. Foi assim em 2025, do ano passado, e está sendo agora nesse início de temporada. O Jorginho, cara, é o cara do equilíbrio no meio de campo do Flamengo. Quando o Jorginho está em campo, o Arrascaeta rende mais, os outros jogadores rendem mais, todo mundo rende mais. É um jogador que faz os companheiros crescerem dentro de campo. O Jorginho está fazendo muita falta. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou usar meu copinho aqui da Golcase. Tamo junto. Valeu, galera.